prophecy of Zechariah 13 verses 7 to 9 A profecia de Zacarias, capítulo 13, versículos de 7 a 9, really brings out this aspect of Christianity to be an overcomer. faz resplandecer este aspecto do cristianismo de ser um vencedor, To overcome the moral decay of this world. de vencer a decadência moral deste mundo. And that's why the Lord celebrates this very important aspect of Christ Jesus E é por isso que o Senhor celebra este aspecto tão importante de Cristo Jesus, of Enoch and then Christ Jesus as overcomer. de Enoque e então Cristo Jesus como vencedores, To live a life of an overcomer, to overcome sin, to overcome the flesh, para viver a vida como um vencedor, vencer o pecado, vencer o mundo. So now I want to go into the message of overcoming sin then. Então agora eu quero entrar na mensagem de vencer o pecado. Now that I've set up a wonderful foundation, I began with the definition, Agora que eu já estabeleci um maravilhoso fundamento, eu comecei com a definição, and then now we are going into the prophecy in the Bible that bespoke that you shall be an overcomer as a Christian. então agora nós vamos para a profecia na Bíblia que profetizou que você deve ser um vencedor como cristão. Starting right from the book of Acts, chapter 1, Começando no livro de Atos, capítulo 1, starting from no other place other than the book of Acts, chapter 1, começando em nenhum outro lugar, mas no livro de Atos, capítulo 1, that powerful emulation, the powerful symbolism that the Lord left us on overcoming sin, aquela poderosa emulação, aquele poderoso simbolismo que o Senhor deixou para nós a respeito de vencer o pecado. and he says, overcoming sin E ele diz, vencendo o pecado. I could read Acts, the book of Acts, chapter 1, Eu posso ler Atos, o livro de Atos, capítulo 1, I'm reading Acts chapter 1, verses 9 to 11, and this is what he says. eu estou lendo o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Isto é o que ele diz. After he said this, he was taken up before their very eyes, Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam, diante dos seus próprios olhos, and a cloud hid him from their sight. e uma nuvem o encobriu dos olhos deles. Look at how powerful the dramatization of the overcomer. Vejam quão poderosa é a dramatização de vencer. That the final objective, the final test, Que o objetivo final, o teste final, the final blueprint of an overcomer o plano original final de um vencedor, of the life of a Christian that has overcome sin is verse 9. da vida de um cristão que venceu o pecado, é o versículo 9. That after he said this, he was taken up before their very eyes, Tendo dito isso, ele foi elevado diante dos seus olhos, and a cloud hid him from their sight. e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. That Christian may finally be taken into eternity in heaven. De que este cristão seja finalmente elevado à eternidade
no céu. That is the ultimate of living an overcoming life, a life that overcomes the flesh. Este é o ápice de viver a vida do vencedor, a vida que venceu a carne. A life that overcomes sin, overcoming sin. A vida que vence o pecado, vencendo o pecado. They were looking intently up into the sky as he was going when suddenly two men dressed in white. Eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia, e de repente surgiram diante deles 2 homens vestidos de branco, Two angels clothed in human form, dressed in white, stood beside them. 2 anjos em forma humana, vestidos de branco, apareceram ao lado deles. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? Homens galileus, eles disseram, por que vocês estão aqui olhando para o céu? Intently into the sky. Olhando fixamente para o céu? This same Jesus who is taken from you, know ye not that he will be brought back? He will come back in the same way. Acaso não sabeis que este mesmo Jesus que dentre vocês foi elevado ao céu, voltará da mesma forma como o viram subir? So this is very powerful, beloved people. Então isto é muito poderoso, povo amado. When you read the book of Acts, chapter 1, verses 9 to 11, verse 9 stands out. Quando você lê o livro de Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, o versículo 9 ressalta. Verse 9 now explains fully the reason the Lord calls this generation to live an overcoming life. O versículo 9 explica completamente por que o Senhor está chamando esta geração para viver uma vida como vencedores. A life that overcomes sin. Uma vida que vence o pecado. Why he calls you as Christian believers to overcome the sinful flesh of this time. Por que ele está chamando vocês como crentes cristãos para vencer a carne pecaminosa deste tempo? The moral decay of this life. A decadência moral desta vida. Why the Lord is saying that you must overcome sin? Por que o Senhor está dizendo que vocês têm que vencer o pecado? And look at what happened in Genesis chapter 4, verse 7. E veja o que acontece em Gênesis capítulo 4, versículo 7. It says, if you do what is right, he was talking to Cain. Se você fizer o que é correto, ele está falando com Caim. If you do what is right, will you not be accepted? Se você fizer o que é certo, acaso não será aceito? But if you do not do what is right, sin is crouching at your foot, at your door. Mas se não fizeres, saiba que o pecado jaz à tua porta. It desires to have you. You must overcome it. Ele deseja te possuir, mas você deve dominá-lo. You must master it. You must overcome it. Você tem que dominá-lo, você tem que vencê-lo. In King James it says, Na versão King James, ele diz: if thou doest well, shalt thou not be accepted? Se tu fizeres o bem, não serás aceito? And if thou
doest not well, sin lies at the door. E se tu não fizeres o bem, o pecado jaz à tua porta. And unto thee shall be his desire, E sobre ti será o seu desejo, and thou shalt rule over him. e tu deves dominá-lo. Which means you must overcome sin. O que significa? Você deve vencer o pecado. He's talking about overcoming sin. Ele está falando a respeito de vencer o pecado. And so, beloved people, the life of perseverance Então, povo amado, a vida de perseverança, a separated Christian life, uma vida cristã separada, overcoming the moral decay of this world, vencendo a decadência moral deste mundo, overcoming the blasphemous life you see all over this world, vencendo a vida blasfema que você vê por todo este mundo, overcoming the popular life you see all people fall to in this life, vencendo o popularismo, a vida popular, normal, que você vê todas as pessoas caindo nesta vida. he says that in his design, he intended that when he sent Christ the Messiah to the church, Ele está dizendo que o seu desígnio ao enviar Cristo Jesus o Messias para a igreja, that Christ the Messiah teach a lasting lesson to the Christian believer. é para que Cristo o Messias ensine uma lição duradoura para o crente cristão. A lesson on overcoming sin. Uma lição a respeito de como vencer o pecado. Because he himself prophesied in Zechariah 13, verses 7 to 9, Porque ele mesmo profetizou em Zacarias 13, versículos de 7 a 9, that he would prevail over the subjugation of sin, que ele prevaleceria sobre o jugo do pecado, over the assaults of this world, sobre os ataques deste mundo, the repression, the oppression, the raging battle in the mind, a opressão, a depressão, a batalha feroz na mente, the battle in the workplace, a batalha no local de trabalho, the battle in the house of the Lord that the enemy has launched, the assault. e também na casa do Senhor, o ataque que o inimigo lançou. And then he overcame when his body was missing in the grave. Finally overcame. Então ele venceu, quando seu corpo não foi achado no túmulo. Finalmente ele venceu. He prevailed. He finally quashed sin and he trashed it. Ele finalmente esmagou o pecado e o descartou. And in so doing, he taught a lasting lesson to the present generation. E ao fazer isto, ele ensinou uma lição duradoura a esta geração atual. That you too may overcome sin. De que vocês também podem vencer o pecado. That you too may overcome the moral decay of this world. Para que vocês também possam vencer a decadência moral deste mundo. So you wonder really why the present day church, the believers, E você fica realmente pensando por que a igreja deste tempo presente, os crentes,
still live in the moral decay. In fact, they seem to have settled there. Ainda estão vivendo na decadência moral? Na verdade, eles parecem estar bem acomodados lá. The moral decay of this life, of this sinful world, the dark world. Na decadência moral desta vida, deste mundo pecaminoso, deste mundo tenebroso. And when you read even the scripture that really talks about the entry of the church into eternity, E quando você lê as escrituras que falam a respeito da entrada da igreja na eternidade, there's no other lesson it resonates from there other than overcoming sin. não há nenhuma outra lição que ressoa de lá a não ser vencer o pecado. Overcoming the moral decay of this world, overcoming the flesh. Vencendo a decadência moral deste mundo, vencendo a carne. And that is the book of 1 Corinthians chapter 15, verses 50 to 56. It says, E isto está no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 50 a 56. Ele diz: I declare to you, brothers, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God Almighty. Isto vos declaro, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino do Deus Todo-Poderoso. Nor does the perishable inherit the imperishable. Nem o que é perecível herdar o imperecível. So look at what he's talking about there. He's talking about the moral decay Então, olha a respeito do que ele está falando lá. Ele está falando a respeito da decadência moral. He's talking about the sinful desires of the flesh. Ele está falando a respeito dos desejos pecaminosos da carne. He says, anybody that says they are born again and still walks within the realm of the flesh, E ele diz que todo aquele que diz que é nascido de novo, mas ainda está andando dentro da dimensão, dentro da esfera da carne, within the realm of the moral decay of this world, dentro da dimensão da decadência moral deste mundo, anybody that has not yet overcome sin and the flesh, todos aqueles que ainda não venceram o pecado e a carne, he says, will not inherit the glorious kingdom of God. ele diz, não vão herdar o glorioso reino de Deus. And he says, nor does the perishable inherit the imperishable. Ele diz, nem o perecível pode herdar o imperecível. He says, listen, I tell you a mystery, we will not all sleep, Ele diz, ouçam, eu vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, but we will all be changed in a flash, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. mas transformados seremos todos, em um flash, em um piscar de olhos, ao som da última trombeta. For the trumpet will sound, the dead will be raised imperishable, A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, and we will all be changed, and we will be changed. e nós seremos transformados. Again, 1 Corinthians chapter 15, verse 50 to 56. I'm reading 53 now. Novamente, estou lendo 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 56. Estou lendo 53 agora. For the perishable must clothe itself with the imperishable, Pois é necessário que o corruptível se revista de incorruptibilidade and the mortal with immortality. e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. When the perishable has been clothed with the imperishable,
Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, and the mortal with immortality, e aquilo que é mortal se revestir de imortalidade, then the saying that is written will come true. Death has been swallowed up in victory. então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi tragada pela vitória. So this is very powerful, beloved people. It still goes a long way to trumpet. Então, isto é muito poderoso, povo amado. Ele continua ainda trombeteando. The power of overcoming sin. O poder de vencer o pecado. He's saying that if there is any definition of Christian salvation that needs to come to you today, come home to you, Ele está dizendo que se há alguma definição de salvação cristã que tem que vir a você hoje e permanecer em você, it is the fact that the gospel of Jesus é o fato de que o Evangelho de Jesus is meant to process the Christian. There is a continuous processing deve processar os cristãos. Há um contínuo processamento and move the Christian from perishable to imperishability. e mover os cristãos do imperecível para a imperecibilidade, From mortal to immortality, do mortal para a imortalidade, from corruption to incorruptibility. da corrupção para a incorruptibilidade. And it says that when the life, the fiber, the core of the Christian E ele está dizendo que quando a fibra, o cerne do cristão, the foundation, the pillars that support your Christian salvation, o fundamento, os pilares que sustentam a sua salvação cristã, have now become imperishability, immortality, and incorruptibility. agora se tornaram imperecibilidade, incorruptibilidade, imortalidade. Then he says, you are now an overcomer. Então ele diz: agora você é um vencedor. You have now overcome the flesh, because it says the flesh begins by saying, Você agora venceu a carne, porque ele começa dizendo: the flesh and blood will not inherit the kingdom of God. que carne e sangue não vão herdar o reino de Deus. So he's saying, overcoming sin is essentially submitting oneself to the processing of the Holy Spirit. Então ele está dizendo que vencer o pecado é essencialmente submeter-se ao processamento do Espírito Santo, That the gospel may complete the beautiful work and the final objective of the gospel, para que o Evangelho possa completar o lindo trabalho e o objetivo final do Evangelho, and process you to the extent that that which is perishable becomes imperishable, e te processar até o ponto em que aquilo que é imperecível torna-se imperecível. that which was initially mortal in you becomes immortal, Aquilo que era inicialmente mortal em você torna-se imortal. and that which was corrupt in you is converted into incorruptibility. E aquilo que é corruptível em você é convertido em incorruptibilidade. So the pillars of your life then become imperishability, immortality, and incorruptibility. Então, os pilares da sua vida se tornam imperecibilidade, incorruptibilidade, imortalidade.
And he says that when that is achieved in you, then surely you are now living the life that has overcome sin. E ele está dizendo que quando isto é atingido em você, então certamente você está vivendo a vida que venceu o pecado. Then you have begun to walk the way Enoch walked before God. He walked with God until he was taken up the glorious stairs of heaven. Então você começou a andar o caminho que Enoque andou diante de Deus, ele andou com Deus, até que ele foi levado até os gloriosos degraus do céu. And the Lord has now used he that speaks with you E o Senhor agora tem usado este que fala com vocês to demonstrate to this world how Enoch walked the stairs into heaven. para demonstrar para esse mundo como que Enoque andou nos gloriosos degraus até entrar no céu. How those who enter heaven. Como que aqueles que entram no céu. Because now, he that speaks with you has brought into the picture and the conversation the glorious stairs of eternity. Porque agora, este que fala com vocês trouxe até esta conversa os gloriosos degraus da eternidade. Who knew that a few years ago, even a few months ago? Quem sabia destes degraus alguns anos atrás ou alguns meses atrás? But we know that when they're taken now, they step on the glorious stairs of heaven and enter eternity. Mas agora nós sabemos que quando eles forem levados, eles vão subir aqueles gloriosos degraus e vão entrar na eternidade. And that's why today I want to celebrate the life of those that overcoming sin. E é por isso que hoje eu quero celebrar a vida daqueles que venceram o pecado. I want to impart unto you, I want to emphasize unto you Eu quero imputar em vocês, eu quero enfatizar para vocês the benefits of living a life as a Christian, a life that has overcome sin. os benefícios de viver uma vida como cristãos, uma vida que venceu o pecado. The benefits of overcoming the flesh in your Christian worship experience, beloved people. Os benefícios de vencer a carne na sua experiência de adoração cristã, povo amado. Number one, Número 1. when you overcome sin, when you live your life overcoming the flesh, Quando vocês vencem o pecado, quando vocês vivem uma vida que venceu a carne, the first benefit that the Lord will hand to you is eternal life. o primeiro benefício que o Senhor vai entregar para vocês é a vida eterna. Eternal life. And under eternal life, I want to read the following scriptures. Vida eterna. E a respeito de vida eterna, eu quero ler as seguintes escrituras. I want to go right straight to the book of Genesis. As you know, I always derive them right from the beginning. Então vamos diretamente ao livro do Gênesis. Como vocês sabem, eu sempre trago desde a origem. The book of Genesis, chapter 2, verse 9. O livro do Gênesis, capítulo 2, versículo 9. The benefits of overcoming sin. Os benefícios de vencer o pecado. Living a Christian lifestyle that overcomes the flesh. Vivendo um estilo de vida cristão que venceu a carne. Genesis chapter 2, verse 9, beloved people, he says, Gênesis capítulo 2, versículo 9, povo amado, isto é o que ele diz. And the Lord God made all kinds of trees grow out of the ground, trees that were pleasing to the eye and good for food. E o Senhor Deus fez nascer então do solo
todo tipo de árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil. E no meio do jardim estavam a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. So you see that in the middle of the garden, right there, is the tree of life. Então vocês veem isso, que lá, bem no meio do jardim, está a árvore da vida. And then, while he has placed the tree of life there, look at what happened at the fall of man. E então, mesmo tendo ele colocado a árvore da vida lá, olha o que acontece na queda do homem. Genesis chapter 3, verse 24. Gênesis, capítulo 3, versículo 24. Says, after he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden Depois de expulsar o homem, ele colocou a leste do jardim do Éden cherubim of glory and a flaming sword flashed back and forth to guard the way to the tree of life. querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. So you see that the tree of life is the symbol of eternal life. Então, vocês veem que a árvore da vida é o símbolo da vida eterna. Everybody knows that the tree of life symbolizes eternal life. And I've spoken with you that these two that speak with you Todos sabem que a árvore da vida simboliza a vida eterna. E eu já falei para vocês que estes dois que falam com vocês have a very powerful relationship with the tree of life. têm um relacionamento muito poderoso com a árvore da vida. The Lord has engaged them with the tree of life. O Senhor os relacionou com a árvore da vida. And the tree of life is this very powerful, symbol of eternal life. E a árvore da vida é este poderoso símbolo da vida eterna. So when I say that overcoming sin Então, quando eu digo que vencer o pecado will earn you the reward of eternal life, vai te fazer ganhar a recompensa da vida eterna, I essentially mean that you gain access to the tree of life. eu essencialmente quero dizer que você terá acesso à árvore da vida. Now look at what happens when the overcomer, the Messiah, the Redeemer comes. Agora, olha o que acontece quando o vencedor, o Messias, o Redentor, vem. Then you have Genesis chapter 3 verse 21 put in place by the Lord. Então você tem Gênesis capítulo 3, versículo 21, estabelecido pelo Senhor. And the Lord made garments of skin for Adam and his wife and clothed them. E o Senhor fez vestes de pele para Adão e sua esposa e os vestiu. Far from the fig leaves, the Lord now, the first death that comes out of there, Primeiro as folhas de figueira, e o Senhor agora, a primeira morte que vem de lá, symbolizing the Lamb of God that would die for the sins of men to restore them back to the Lord, simboliza o Cordeiro de Deus que iria morrer pelos pecados dos homens para restaurá-los de volta para o Senhor. the innocence before disobedience, Para restaurar a inocência que era antes da desobediência, but he clothes them in Genesis 3:21 with the skin which simulated.
E ele os cobriu, em Gênesis 3:21, com a pele que simulava, which forecasted, foretold, que previa, que profetizava, projected the garment of righteousness that would come, que projetava as vestes de justiça que viriam, that would eventually now open up the way to the tree of life that had been closed in Genesis 3:24. para eventualmente agora abrir o caminho para a árvore da vida que tinha sido fechado em Gênesis 3:24. And that's why now you see Revelation 19 E é por isso que agora você vê Apocalipse 19 emulating the four prophecy you saw in Genesis 3:21. imitando a profecia que você viu em Gênesis 3:21. The book of Revelation, beloved people, chapter 19. And this is what it says. O livro do Apocalipse, povo amado, capítulo 19, isto é o que ele diz. Revelation 19, verse 8. Apocalipse 19, versículo 8. When he's talking about the entry of the church through the glorious stairs of heaven, he says, Quando ele está falando da entrada da igreja através dos gloriosos degraus, então ele diz: fine linen, bright and clean, was given her to wear when the wedding banquet arrived. linho finíssimo, resplandecente e puro, foi-lhe dado para vestir quando a ceia das bodas chegam. And then he says, fine linen stands for the righteous acts of the saints. Então ele diz que o linho finíssimo representa os atos de justiça dos santos. So now you see that the garment that was lost in the garden Então agora você vê que as vestes que foram perdidas no jardim, and then the fourth prophecy of restoration in Genesis 3:21, e então a profecia de restauração em Gênesis 3:21, the animal that the Lord offered and then covered them with the skin of that animal, o animal que o Senhor ofereceu e então os cobriu com a pele daquele animal, when he now installed and instituted the worship, the sacrifice of the blood for the first time, quando ele agora instaurou e estabeleceu a adoração do sacrifício do sangue pela primeira vez, then now you see when the church is entering heaven, então agora você vê que quando a igreja está entrando no céu, she's at Revelation 19 verse 8, and she's wearing the garment of righteousness. ela está em Apocalipse 19:8 e ela está vestindo as vestes de justiça. And when she wears that garment of righteousness, E quando ela vestir estas vestes de justiça, what happens to her? All this I'm speaking within the context of the first three words, o que acontece com ela? Tudo isso que eu estou falando ainda é dentro do contexto da primeira recompensa, for overcoming the flesh, overcoming sin. a recompensa por vencer a carne, por vencer o pecado. That first three words of eternal life. A primeira recompensa da vida eterna. All these scriptures of Genesis 2:9, Todas estas escrituras de Gênesis capítulo 2, versículo 9, Genesis 3:24, Gênesis 3:24, Genesis 3:21, Gênesis 3:21 and now Revelation 19 verse 8, e agora Apocalipse 19, versículo 8. and now again Revelation chapter 2 verse 7. E agora novamente também Apocalipse capítulo 2, versículo 7. They are all being spoken unto you within the context of the reward. Todas estas escrituras estão sendo faladas a vocês dentro do contexto da recompensa. The reward that will be given to those that live an overcoming Christian lifestyle.
a recompensa que será dada para aqueles que vivam um estilo de vida cristã vitoriosa. Look at Revelation chapter 2 verse 7. It says the following. Olhem Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Ele diz o seguinte: He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, look at that now, Ao vencedor, olha isto agora. I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. Darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. That is what I meant when I said that the reward you get É isto que eu quis dizer quando eu disse que a recompensa que vocês receberão for overcoming, for living a Christian lifestyle that has overcome sin, por vencer, por viver um estilo de vida cristão que venceu o pecado, by overcoming sin in this life, por vencer o pecado nesta vida. the reward you get is eternal life. Now look, A recompensa que você recebe é a vida eterna. Agora olha, it says here in verse 7, Revelation 2 verse 7, ele diz aqui no versículo 7, Apocalipse 2, versículo 7. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. To him who overcomes, look at that, the overcomers of sin, the overcomers of the flesh of this world, Aquele que vencer, olha isto, os vencedores do pecado, os vencedores da carne deste mundo. it says, to him who overcomes, Ele diz, ao vencedor, I will give the right to eat from the tree of life, which is the paradise of God. darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. And I say the tree of life symbolizes eternal life. E eu disse que a árvore da vida simboliza a vida eterna. How powerful, beloved people. Quão poderoso, povo amado! The first benefit I advanced here to you is eternal life. O primeiro benefício que eu estou adiantando para vocês aqui é a vida eterna. Again, now, in finishing, I'm reading Revelation 21, verse 1. Novamente agora, para terminar, eu estou lendo Apocalipse 21, versículo 1. Still within the eternal life. Ainda dentro do contexto da vida eterna. Then I saw a new heaven and a new earth, Então eu vi um novo céu e uma nova terra, for the first heaven and the first earth had passed away, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, and there was no longer any sea. e o mar já não existe. So he's really talking about your access, how you'll access eternity, eternal life, beloved people. Então, ele realmente está falando a respeito de como vocês vão acessar o seu acesso à eternidade, povo amado. Then he's saying again Então ele está dizendo novamente that they that overcome, he will give access to the tree of life. ele dará acesso à árvore da vida. And I said, the tree of life symbolizes eternal life. E eu disse que a árvore da vida simboliza a vida eterna. So living a Christian lifestyle in which you have purpose to overcome sin. Então, viver um estilo de vida cristã, no qual você se propôs a vencer o pecado, Your purpose that in this Christian lifestyle I am going to overcome flesh. você se posicionou em
No meu estilo de vida cristã, eu me proponho a vencer a carne. That is the sexual desires of this flesh, Isto é, o desejo sexual desta carne, the sexual lust, the moral decay, a cobiça pelo sexo, a decadência moral, lies, corruption, everything, idolatry. mentiras, corrupção, tudo isto, idolatria, All these things put together that the flesh is carrying. todas estas coisas juntas é o que a carne está carregando. And it doesn't matter who you are. E não importa quem você é, It doesn't matter whether you're a banker, a teller in the bank, não importa se você é um banqueiro ou você é um bancário, you're a motorcycle rider, you're a taxi driver, se você é um motoqueiro ou motorista de táxi, you are a CEO of a company, you're a police officer, you're a doctor, a lawyer. se você é supervisor de uma empresa, se você é um policial, se você é um médico, se você é um advogado, A nurse. It really does not matter. uma enfermeira, realmente não importa. He's saying the calling, the Christian calling, O Senhor está dizendo que o chamado cristão, is really a calling unto us to live a lifestyle in which you overcome the flesh, you overcome sin. é um chamado para nós vivermos um estilo de vida no qual você vence a carne, no qual você vence o pecado. And I already brought it unto you from the book of 1 Corinthians 15, verse 50 to 56. E eu já trouxe para vocês 1 Coríntios capítulo 15, versículos 50 a 56, Where you see now he's talking about the entry of the church. onde você vê agora que ele está falando a respeito da entrada da igreja, But he's emphasizing on overcoming the flesh. He says the flesh and the blood will not inherit. mas ele está enfatizando vencer a carne, porque ele diz que carne e sangue não herdarão. They will not inherit the glorious kingdom of Yahweh. Eles não vão herdar o glorioso reino de Yahweh. Emphasizing that you have to overcome the flesh, Ele está enfatizando que você também deve vencer a carne, together with its corruption, its perishability, and its mortality. juntamente com a sua corrupção, com a sua perecibilidade, com a sua mortalidade, So that you may now move into the realm of imperishability, immortality, and incorruptibility. para que agora você entre na dimensão da imperecibilidade, da incorruptibilidade e da imortalidade. And he says beautifully here E ele fala lindamente aqui that the first reward is eternal life. He says, que a primeira recompensa é a vida eterna. Ele diz: whosoever overcomes the flesh, que todo aquele que vencer a carne, to him will be given access to the tree of life, which is the paradise of God. a ele será dado acesso à árvore da vida que está no paraíso de Deus. So I'll give you 2 or 3 more benefits and rewards Então eu darei a vocês mais 2 ou 3 benefícios, recompensas, that living a Christian lifestyle that overcomes the flesh will earn you que você receberá ao viver um estilo de vida vitorioso sobre a carne. at this very, very critical junction, even as the church prepares to enter. Nesta encruzilhada muito crítica, enquanto a igreja está se preparando para entrar.